Olá, como está a situação da pandemia no mundo, aqui no Brasil e em Pernambuco? Quando observamos o risco pandêmico calculado aqui pelo Instituto de Redução de Riscos e Desastres, percebemos que o mundo continua em risco muito alto, mesmo com as oscilações que tivemos anteriores, o risco ainda era alto e agora continua alto. Esse risco é calculado pela tensão tracionada pelos casos confirmados mundo afora. O Brasil, mesmo com números em queda, possui risco alto, e Pernambuco, mesmo com números de casos confirmados em queda, risco alto. Quando observamos outros estados da federação, o mesmo se repete. Mesmo o Rio de Janeiro, que divulgou zero óbitos, casos em zero em vários hospitais, o risco ainda é muito alto. Por quê? Quando a gente observa esse diagrama de risco, as bolinhas azuis são os últimos 60 dias medidos. Em países da Europa, como a Áustria, por exemplo, percebemos que o risco está muito alto. Isso aqui é infectância, quantidade de infectantes a cada 100 mil habitantes. Muito alto, zona vermelha de risco alto. Quando a gente observa outros países, a Bélgica também, risco altíssimo, França, Alemanha, e quando observamos mais de perto países muito bem vacinados, como Portugal, percebemos que também encontra-se risco alto. Agora, por exemplo, Portugal está com 252 infectantes a cada 100 mil. Mas observe que Portugal chegou a patamares aqui, de 61, 50, 62, 59 infectantes a cada 100 mil. Com as medidas de reabertura, mesmo bem vacinados, sofrem com essa infecção. A Espanha é o mesmo. A Espanha chegou aqui a patamares de 36, 37 casos infectantes a cada 100 mil. E quando a gente observa as notícias recentes da Espanha, isso aqui é El País, um jornal espanhol falando da Catalunha, que é a região de Barcelona, 61% de aumento das hospitalizações. O mesmo ocorre em Portugal, que era considerado até o dia 19 de novembro o país mais bem vacinado da Covid, para a Covid na Europa, e já pensando em retomar restrições. Quando observamos a América do Norte, os Estados Unidos sofrem do mesmo processo e também com incidência altíssima em 375. O Canadá também sofre do mesmo processo, só que o Canadá está um pouco melhor, aqui na zona de moderado a alto, a zona amarela, mas 92, saiu de 82 para 92 infectantes a cada 100 mil. Mesmo os Estados Unidos, com restrições, mesmo a Espanha, mesmo Portugal muito bem vacinados, sofrem com isso. Aqui na América do Sul não é diferente. O Peru já sofre com essa incidência de volta, Paraguai, Colômbia, Chile. O Chile está em 176 infectantes a cada 100 mil. Por que eu estou enaltecendo esses países? Porque eles também, o Uruguai, também estão bem vacinados e agora em risco vermelho. Alguns países da Ásia também sofrem aumento, mas estão em risco verde, em zona de risco verde. Então, demora muito para a gente perceber isso do ponto de vista de hospitalizações. Observemos aqui que esses países da Europa que eu ressaltei aqui, Espanha, Bélgica, Áustria, todos eles mostram aumento nas hospitalizações, mesmo muito bem vacinados. Chile, Portugal, Espanha, Uruguai, Canadá, Itália, França, Alemanha, todos eles estão no ranking de muito bem vacinados e sofrem com isso. Quando a gente olha
Brasil e Pernambuco mais de perto, a gente percebe que hoje, Pernambuco, com uma região moderada alta, ainda é maior que a Espanha, quando retomou as atividades. E a gente já está num caminho muito acelerado. Por isso, Pernambuco preocupa demais, mesmo com números em queda, mesmo com óbitos em queda. A gente ainda está em risco muito alto, moderado a alto. Se a gente tivesse aqui no verde, como Japão, como Coreia não, como alguns países ali da Ásia, a gente sim estaria mais confortável. Particularmente, o Brasil encontra-se ainda na zona vermelha, querendo ir para a zona amarela. 62 infectantes a cada 100 mil. Isso é muito alto ainda. O risco da gente voltar para cá é muito, muito, muito alto. Em Pernambuco, a gente percebe isso espacialmente, com os casos ativos ainda espalhados para síndrome respiratória aguda grave, estimados em todo o território. E quando a gente olha nesse trabalho da Agência Nacional de Água, de monitoramento de esgotos, para a cidade do Recife, a gente percebe que a concentração viral de SARS-CoV-2 começa a aumentar aqui, ó, em 4, 3 de agosto, sugerindo um novo agente infectante. E lembremos, isso demora dias para chegar no esgoto e ser medido. E hoje a gente encontra-se com carga viral muito alta no esgoto em Recife, o que sugere uma infecção em toda a região. Mesmo uma campanha de vacinação em aceleração, hoje somos 131.606.000 que receberam a segunda dose no Brasil, no site do governo federal, mas a gente, quando observa os leitos em Pernambuco, já detecta o mesmo sentimento que está acontecendo na Europa. Muito suave, sim, mas detecta, feita pela Secretaria de Planejamento, um trabalho muito bom. Os leitos que vinham em queda estabilizam-se na queda. E isso apresenta-se na ocupação de leitos em porcentagem como um ligeiro aumento de 46% para 50%, 51%. Preocupa, está em controle, mas a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Por quê? Porque a gente já sabia que as variantes, as novas variantes, as vacinas têm efetividade reduzida. Esse artigo é da The Economist e que saiu 17 de novembro. E quando a gente observa, algumas das vacinas têm eficiência, efetividade, é a palavra correta, abaixo de 20%. Isso preocupa demais. A gente já sabia disso, que a imunidade não seria alcançada. Isso é um artigo da Nature de 18 de março de 2021, nos dizendo a gente não vai conseguir barrar a infecção. E pelo que parece, dos gráficos de hospitalizações, também não. O que nos resta, a gente está observando Singapura, que é hoje um dos países mais vacinados do mundo, com 91,91% da população recebeu a segunda dose. E sim, os números parecem em queda, com 90% de vacinados, o que nos dá uma esperança, mas observemos que Singapura, por exemplo, esse é o The Straits Times, que é um jornal de lá, só ontem, 22 de novembro, que eles permitiram jantares e encontros de grupos com tamanho superior a 5. Só ontem, 90%. E números de casos ativos em queda, números de casos em queda, números de óbito em queda. Então, parece que sim, vacinação efetiva, 90%, bloqueio de atividades
e restrições funcionam. E é por isso que a gente vê a Organização Mundial da Saúde enfatizando, mesmo depois de ser vacinado, é muito importante que você mantenha distanciamento, use máscara, evite tossir ou espirrar em alguém, viva em ambientes abertos o máximo que puder e lave suas mãos todo o tempo. Eles publicaram esse fatores de escolhas saudáveis, muito interessante, na qual, se você está próximo de uma região aberta e não está em ambiente confinado, você está seguro. Se você está em ambiente confinado, com ar-condicionado, não está seguro. Se você está junto de muita gente, você não está seguro. Se você passa muito tempo num certo determinado local, e se for com muita gente e ambiente confinado, você também não está seguro. O que a Organização Mundial da Saúde está dizendo? Continuemos a nos proteger, mesmo com os números em queda, porque parece, Singapura está dando um exemplo, que é assim que se combate. Vacinação massiva, distanciamento, máscara, higiene.